Então aqui a CNN já começa a desfazer o mal entendido da tradução, que foi justamente esse meu monólogo de abertura. De telefone sem fio, né, Américo? Deixa eu só fazer uma ponderação, Américo, sobre o que foi dito pelo presidente Donald Trump quando ele foi questionado sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Só para fazer a correção do que a gente traduziu e do que foi dito pelo presidente americano. Ele disse, ao ser questionado, ele falou que tem boa relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro e que não era da conta da pessoa que estava perguntando sobre se isso seria dito ou não, ou se seria conversado ou não na reunião. E não, na verdade, que não era da conta dos Estados Unidos, mas não era... Tá vendo? É isso aí. Ela fez a seguinte pergunta, com outras palavras: presidente, o assunto Bolsonaro será discutido ou trazido à mesa? Aí o Trump começou a falar, olha, eu gosto muito dele, sinto muito pelo que ele está passando, ele tem enfrentado muitas coisas, isso na cara do pudim de cachaça que está ali ao lado dele. Isso o Guga Noblat, o clã Noblat não vai dizer, nem muito menos as balzaquianas da rede esgoto. Isso eles não vão comentar. O Trump elogiou o Bolsonaro. Não sou bolsonarista, tá? Antes que já comece agora é bolsonarista. Não sou bolsonarista. Então ele falou, ele tem enfrentado muitas coisas, tem passado por uma situação difícil, eu gosto muito dele, coisa e tal. Mas aí ele virou para a repórter e falou, it's none of your business. Quer dizer, não te interessa saber, não é da sua conta. Ele não quis dizer, não é da nossa conta falar sobre isso, da nossa conta, no caso dos Estados Unidos. Esse foi o erro, não sei se proposital ou porque ela... Eu sei que fazer a tradução simultânea é complicado, já passei por isso, é complicado, mas isso daí é um erro básico, pessoal. É um erro básico. É uma coisa que, se a pessoa que fez a tradução é um profissional, deve estar envergonhada agora. Vou colocar novamente do início para vocês acompanharem, vou agora deixar tocar sem interrupção. De telefone sem fio, né, Américo? Deixa eu só fazer uma ponderação, Américo, sobre o que foi dito pelo presidente Donald Trump quando ele foi questionado sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Só para fazer a correção do que a gente traduziu e do que foi dito pelo presidente americano. Ele disse, ao ser questionado, ele falou que tem boa relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro e que não era da conta da pessoa que estava perguntando sobre se isso seria dito ou não, ou se seria conversado ou não na reunião. E não, na verdade, que não era da conta dos Estados Unidos, mas não era da conta da pessoa que questionou o presidente americano, só para a gente esclarecer, para não ficar nenhum tipo de ruído ou alguma desinformação sobre o que foi dito pelo presidente americano. Não ficou claro se vai ser discutido ou não, se ele entende que é da opinião ou não dos Estados Unidos, mas a resposta dele foi, não é da sua... Não, repórter, ele disse claramente, não te interessa saber se isso vai ser falado ou não. Ele colocou um ponto final. É que vocês, não sei o conhecimento de inglês que vocês têm, definitivamente vocês ainda não conseguiram decifrar o Homem Laranja, e vocês ficam levantando calúnias e falando besteiras, enganando o povo brasileiro. Simples assim. Eu falei que não ia interromper, mas é que eu não aguento, pessoal. Tem aqui o Ronaldo Soares, disse assim, olha, pelo canal 4SA Flórida. Mas você falava que o Bolsonaro seria a gente pisar na bosta, que era controlado pelos bodes. Eu falei para você na época que estava enganado. Olha como o homem está hoje. Ainda acha que era bosta? Sim, ainda acho. Bolsonaro, eu falava, era morte lenta e o outro era morte rápida. Porque talvez você tenha se esquecido, meu amigo Ronaldo, que quem colocou essa nova medição de biometria, inclusive escaneamento facial, entre outras coisas, foi o Bolsonaro. Quem aprovou uma lei feminista já no final do seu mandato, com 71 requisitos, ou 75, a pedido da esposa, no caso a Michelle, foi o Bolsonaro. Quem antes de ser eleito teve uma reunião com o CFR, que é uma think tank americana,
pertencente à família Rockefeller foi o Bolsonaro. Quem foi na maçonaria pelo menos 3 vezes e se comprometeu com a maçonaria foi o Bolsonaro. Então, Bolsonaro era morte lenta e o outro era morte rápida. Acho que está respondida a sua pergunta. Continuando aqui. Conta para o jornalista ou a jornalista, eu agora não sei dizer, que fez o questionamento para o presidente americano. Américo, só para a gente concluir com você. Aí, eles viram que foi uma pisada na bola. Aqui, aí uma Penélope Moreira caiu nessa e ela colocou aqui, ó, Bolsonaro não é da nossa conta. Chora, bananinha. Quer dizer, é a mentira que é passada, apesar de que a CNN veio a público se desculpar, mas aí já está correndo pelo menos as mídias sociais no Brasil. Aí, ó, eu sempre gostei dele. E em relação ao presidente Bolsonaro, eu sempre gostei dele. Eu me senti muito mal com o que aconteceu com ele. Eu acho que ele sempre foi. Olha lá, olha a linguagem corporal do Lula. Quando chega a tradução para o Lula do que o Trump está fazendo, olha o gesto que ele faz com as mãos. Eu vou repetir aqui. Ó. E em relação A tradutora foi essa daí, ó, Denise Bobadilha. ao presidente Bolsonaro, eu sempre gostei dele. Eu me senti muito mal com o que aconteceu com ele. Eu acho que ele sempre foi um cara muito direto, mas ele passou por muita coisa. Isso está na conversa, mas não é da nossa conta. Tá vendo? Aí a repórter da Globo, a tal de Rachel, ou Raquel, não sei o quê, o último nome dela é impronunciável, é um nome não é brasileiro. Ela fala, mas isso vai entrar na pauta. Ele falou, is none of your business, quer dizer, não te interessa. Aí a Denise Bobadilha, que de boba não deve ter nada, falou o seguinte, que o Trump disse, isso não cabe a nós, não está na nossa pauta, não queremos nos intrometer nisso. Aí o pessoal da esquerda, tomadora de banho de pipoca, os idólatras do porco de ouro, do molusco de 9 dedos, foram à loucura. Tá vendo? O Trump soltou a mão do Bolsonaro e coisa e tal. É uma ignorância, eu não sei se é ignorância ou pode ser um combo, né, um pacote, mistura de ignorância, cafajestagem e falta de conhecimento. Não é da nossa conta. Em relação à China, eu acho. E em relação ao presidente Bolsonaro, eu sempre gostei dele. Eu me senti muito mal com o que aconteceu com ele. Eu acho que ele sempre foi um cara muito direto, mas ele passou por muita coisa. Isso está na conversa, mas não é da nossa conta. Não é da nossa conta. Viu? Mas não é da nossa conta, não é da nossa conta. E não é isso. Eu vou mostrar o raw video com áudio local. Inclusive, eu tive até que aumentar o áudio, para aumentar o volume para quase 300%, já que quem gravou muito mal, não com a câmera, com zoom, mas câmera aberta. E eu vou traduzir para vocês que não foi isso. Razão pela qual o pessoal da CNN veio se desculpar que realmente isso é um erro infantil, pessoal. Eu vou dar o benefício da dúvida e dizer que a Denise Bobadilha cometeu um erro infantil de tradução sem segundas, terceiras e quartas intenções. Em relação à China, eu acho. Pronto. Então, aqui está feito. Confira os bastidores da reunião entre Lula e Trump. Outra coisa também... Não, isso eu vou falar depois, quando for mostrar o áudio. O áudio de dentro da sala, com imagens.
Olá de novo, Pedro, Diego. Como vocês viram, foi uma rápida coletiva de imprensa. Só um momentinho, pessoal. Deixa eu pegar a Baby, porque senão me desconcentra. Você, Bibitinha, você já de manhã tocando o terror aqui, sempre na live do pai. Sempre na live do pai, você já está tocando o terror. Vamos ficar aqui. Esqueci até de pegar a garrafinha d'água. Olá de novo, Pedro, Diego. Como vocês viram, foi uma rápida coletiva de imprensa, tanto do presidente Lula como do presidente Donald Trump, antes do início da reunião. Essa coletiva foi autorizada, chamada pelo presidente Trump. Ele se... Olha só, aí o que eu ia falar depois, eu vou já começar aqui, porque eu não posso afirmar que esse cara está faltando com a verdade, deixa eu usar uma expressão mais polite, mais educada, faltando com a verdade para não dizer mentira, porque vocês vão notar no vídeo que eu vou mostrar que ali somente tinha repórteres do Brasil. Então, peraí, como é que o presidente dos Estados Unidos convida para o presidente do Brasil e a mídia para um encontro rápido, mas somente vão jornalistas e repórteres brasileiros, já que, pelo menos os que fizeram as perguntas em 10 minutos, que é a duração do vídeo, um pouco menos, 9 alguma coisa, foram brasileiros. E como é que você sabe que somente foram brasileiros? Por causa do acento, por causa do sotaque. Simples assim. Então, como é que o presidente dos Estados Unidos participa de um meeting, de uma reunião, um encontro, um side pool, ou a side pool, como se diz em inglês, para a mídia, e somente a mídia brasileira está presente, não a mídia americana. Porque ele está dizendo aí, eu vou voltar aqui, ó, que isso foi pedido ou convocado pelo presidente americano. Coletiva de imprensa, tanto do presidente Lula como do presidente Donald Trump, antes do início da reunião. Essa coletiva foi autorizada, chamada pelo presidente Trump. Ele... Tá vendo? Foi autorizada, chamada. Autorizar é uma coisa, chamar é outra. Autorizar é uma coisa. Por exemplo, eu autorizo, por exemplo, deixa eu usar aqui, a dona Tacília a fazer uso do meu nome. Eu estou dando uma autorização, vamos dizer assim, um poder para que a dona Tacília faça algo em meu nome. Agora, chamar é outra coisa diferente. Ele falou, essa conferência com a mídia foi autorizada, foi chamada pelo presidente Trump, mas só com jornalistas brasileiros? Que isso? Que estranho, né, pessoal? Se dispôs ali a conversar de improviso com a imprensa, então a imprensa americana, o chamado pool da imprensa da Casa Branca e também a imprensa brasileira, nós acabamos tendo acesso meio que de última hora, inclusive, isso não estava programado inicialmente, foi... E de fato a reunião não estava programada, conforme eu disse para vocês, que a mídia brasileira, o próprio governo brasileiro estava falando que já estava confirmado, coisa e tal, e eu vi a programação do presidente Trump, que foi revelada pela Casa Branca, e não constava nenhum encontro com o Brasil. Isso foi de última hora. Aí levantam-se mais questões. De última hora, e por que só jornalistas brasileiros e não americanos? Estão vendo como a coisa it doesn't match? Não bate, a conta não fecha.
uma autorização, um pedido ali do presidente Trump, e ele não se negou a responder qualquer tipo de pergunta, como vocês perceberam. Ele disse, inclusive elogiou o Brasil em vários momentos, disse que existem muitos assuntos que podem ser negociados. O presidente Lula, como vocês colocaram, disse que tem uma longa lista de assuntos, que ele preparou, inclusive, um documento em inglês para discutir com o presidente Donald Trump. E quem encerrou a entrevista foi o presidente Lula, demonstrando até uma certa irritação, porque ele queria, obviamente, que essa reunião fosse o mais longa possível, que eles pudessem discutir vários pontos, mas começou a se incomodar com as perguntas da imprensa que continuaram. Um dos assuntos que foi discutido, obviamente, é a possibilidade dessas tarifas, eventualmente, serem retiradas. Eu tive a oportunidade de perguntar para o presidente Donald Trump se ele retiraria imediatamente as tarifas. Isso daí, ó, se ele retiraria imediatamente as tarifas, porque o Mauro Vieira vai falar isso. Outra mentira. Porque o Trump não está cuidando das tarifas. Quem vai cuidar das tarifas será o Bessent e o Jameson, que está ali do lado do Bessent. Primeiro é o Marco Rubio, depois o Bessent e o Jameson Greer, se não me falha a memória o nome dele. Jameson Greer e o Bessent é que vão cuidar da parte financeira, tanto que o Trump fala assim para o Marco Rubio. O Marco vai cuidar dos demais temas, menos da economia. E esses três é que iriam se reunir com a equipe do Brasil. Porque o Trump, amanhã, no horário local, já estará embarcando para a Coreia do Sul, se não me engano. E lá ele terá um encontro com o Xi Jinping e ele gostaria também de encontrar-se com o pastelzinho de frango da Coreia do Norte. Por isso que o Pudim de Cachaça ficou irritado com a mídia brasileira, tanto que o Pudim de Cachaça fala em português, porque ele só tinha brasileiros, dizendo o seguinte: olha, vocês vão saber de novidades depois vocês podem fazer a entrevista, porque o presidente Trump não tem muito tempo. Ele foi aí para participar desse summit, dessa assembleia, assinar um acordo de paz entre Tailândia e Camboja, e ele vai zarpar fora para a Coreia do Sul. Então, de fato, o tempo está todo contado. E essa foi a irritação do Lula. Tanto que ele não vai mais se encontrar com Lula, e quem vai negociar são esses três aí, olha. E uma das primeiras perguntas que foi feita ao Trump pelos jornalistas brasileiros foi a seguinte: o senhor acha justo as tarifas impostas no Brasil? Ele falou assim: eu acho justo. Quebrou o repórter, meu amigo. Eu acho justo. Como é um pedido do governo brasileiro, enquanto as negociações continuam. E ele disse que estava vendo toda essa negociação de uma maneira muito positiva. A mania do Mauro Vieira e dos repórteres que estão cobrindo o Pudim de Cachaça é dizer que foi tudo positivo. Eu já posso adiantar para vocês o seguinte: não foi tão positivo, não. Eu ainda não sei o que o Marco Rubio, o Bessent e o Jameson Gray falaram, mas daqui a pouquinho a gente vai até ver no final dessa live se tem alguma novidade. Mas a mídia brasileira já estava falando e o Mauro Vieira confirmou isso, que as tarifas seriam retiradas. Ah, você está torcendo contra? Não, eu quero que as tarifas saiam, porque ainda que a mídia esquerdista que está invadindo o Twitter diga que não, está afetando sim o nosso país. Vai lá no centro do Rio, no Saara. Vai numa área, acho que é também centro do Rio, lá em Recife, tudo fechado. Áreas que eram antigamente estavam repletas de pessoas andando, comprando, vendendo, tudo fechado. Ou você acha que o Brasil realmente está bem? A entender que essa é uma possibilidade. Ele não foi absolutamente 100% na resposta a essa minha pergunta, mas disse que era uma
possibilidade. A imprensa brasileira perguntou também quais seriam as condições certas. Vocês se lembram que ontem o presidente Donald Trump disse que poderia sim rever esse tarifaço contra o Brasil se os dois países nessa negociação chegassem ao que ele classificou de condições certas. Ele disse que tinham vários aspectos a serem discutidos, não foi específico em nenhum tema, foi genérico. De maneira geral, ele disse que via de maneira positiva essa discussão, que ele achava que tinham muitos aspectos onde poderia haver um avanço. Me chamou bastante a atenção também essa conclusão da entrevista, quando o presidente Lula disse que era melhor fazer entrevistas depois do encontro com o presidente Trump, para que os dois tivessem mais tempo para discutir essa longa lista que ele levou para esse encontro. Vocês perceberam também a representação dos dois lados? Está acontecendo aqui atrás de mim, essa reunião entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump. Não vai ser uma reunião a sós dos dois, você tem o secretário de Estado, Marco Rubio. Viu? Não vai ser uma reunião a sós. Inclusive, terminada essa coletiva aí com a mídia, o Trump foi fazer outras coisas. Ele foi participar de uma outra reunião, assinou o acordo com o mediador, o acordo de paz entre Camboja e Tailândia, deve fazer uma que outra coisa e depois vai para a Coreia do Sul. Rubio, o ministro Mauro Vieira, também o secretário-geral do Ministério da Indústria e Comércio, Rexet, participando dessa reunião, o que é interessante, visto que ele é o ministro da Defesa. Ministro da Guerra, mudou o nome, repórter, agora é Ministério da Guerra, não é da Defesa. E também os assessores dos dois lados, americano e brasileiro. O presidente Donald Trump também disse que não acreditava que os dois fossem discutir aspectos relacionados à Venezuela. Isso pode eventualmente... Isso a mídia brasileira também perguntou. Inclusive, a repórter da Globo lhe deu um esculacho. Ele falou, não grite, não grite. Que a menina estava excitada, parecia que ia parir alguma coisa, a tal da Raquel, depois eu vou ver o nome dela aqui, né, que fez a pergunta que o Trump disse, it's none of your business. Quer dizer, não te interessa saber se vamos falar sobre o Bolsonaro. Aí ela queria tomar frente de todo mundo, gritando, como o pessoal da Globo, né, aquela educação de hipopótamo, e gritando, o Trump falou, não grite, não grite. Está nessa longa lista. Essa daí mesmo, Rafael, não sei pronunciar esse nome. Krahenbol, alguma coisa assim. Muito obrigado, Rafael. De documentos, não, nesse documento com essa longa lista de temas que o presidente Lula quer discutir com o presidente Donald Trump, mas o Donald Trump acredita que esse não vai ser um assunto. Isso indica muito claramente, Pedro e Diego, que o foco do presidente Donald Trump é a relação bilateral, que ele quer discutir provavelmente as questões das tarifas, mas numa questão um pouco maior. Ele foi inclusive até elogioso com relação ao Brasil e também ao presidente Lula. Pronto. Então, novamente a CNN. Deixa eu pular aqui. Aqui, ó. Esse daqui é o Mauro Vieira. Reunião entre Lula e Trump ocorre em uma atmosfera amigável, diz Mauro Vieira. Os presidentes Lula oficial e Donald Trump tiveram uma reunião construtiva, declarou o chanceler brasileiro Mauro Vieira durante a reunião de hoje. Dia 26, Lula levantou novamente a questão da suspensão das tarifas e das sanções dos Estados Unidos contra o Brasil. Trump instruiu sua equipe a iniciar negociações bilaterais hoje. Então não foi nada resolvido, pessoal. Os líderes discutiram a expansão da cooperação e o intercâmbio de visitas. Trump pretende visitar o Brasil, e de fato ele falou isso, e Lula aceitou um convite para ir aos Estados Unidos. A reunião foi realizada em uma atmosfera amigável e terminou com promessas mútuas de fortalecer as relações, concluiu o ministro. Só que vocês vão ver, não tem sorriso, não acabaram as tarifas, quer dizer, nada ficou resolvido. Aguardando ainda o Marco Rubio falar alguma coisa, porque eu não acredito na mídia brasileira, mas vocês vão ver aí que não tem sorrisos, não tem nada,
tudo continua como antes. Os presidentes trataram de todos os assuntos. O presidente Lula começou dizendo que não havia assunto proibido e apresentou o pedido, renovou o pedido brasileiro de suspensão das tarifas impostas à exportação brasileira durante um período de negociação, da mesma forma que a aplicação do recurso, a Lei Magnitsky, e diz que... Eita, chegou uma companheira aqui, Ana Valéria Veiga Batista. Lula 2026 pelo Brasil dos brasileiros. Ê, companheira, já tomou seu banhozinho de pipoca hoje pela manhã? Já? E olha que eu não sou bolsonarista não, hein? Mas já tomou seu banhozinho de pipoca, companheira? Estava pronto, portanto, a conversar. A reunião foi muito positiva, o saldo final é ótimo. O presidente Trump declarou que dará instruções à sua equipe para que comece um processo, um período de negociação bilateral que deve se iniciar hoje ainda, porque é para ser tudo resolvido em pouco tempo. E hoje mesmo deveremos ter uma reunião, um encontro. Estava presente o secretário de Estado, Marco Rubio, estava presente o secretário Bessent e estava presente também o representante comercial dos Estados Unidos, Greer. E os dois presidentes tiveram uma conversa muito descontraída, muito alegre até. O presidente Trump declarou admirar o perfil da carreira política e do presidente Lula, já tendo sido 2 vezes presidente da República, tendo sido perseguido no Brasil e tendo se recuperado e voltado, provado sua inocência e voltado a se apresentar. Ele não falou nada disso, pessoal. Que provou a sua inocência, ele não falou nada disso. Isso daí já é acréscimo, tal como os acréscimos feitos pela Igreja de Roma nas Sagradas Escrituras. Isso daí já são acréscimos do Mauro Vieira. E vitoriosamente conquistar o seu 3º mandato à frente da presidência da República. Tá vendo? Não teve sorriso, não teve nada. Aí o pessoal da esquerda vibrou com essa foto aqui, ó. Nossa, Bolsonaro vai ter uma crise de soluço, Bananinha chorando, daqui do Brasil estou ouvindo o choro do Bananinha, etc. Isso daqui é foto para os jornalistas, pessoal, olha só. Mas o pessoal da esquerda e da Globo, da Rede de Globo, está vibrando. Mas vocês viram que o Mauro Vieira não deu nem um sorrisinho, não falou nada da retirada das tarifas, e a coisa está igual. Não estou torcendo contra, estou passando os fatos. Aqui, ó, urgente. Marco Rubio, deixa eu ampliar aqui, ó. Marco Rubio, secretário de Estado de Trump, fala sobre a negociação com o Brasil e diz que a perseguição digital contra cidadãos americanos nas redes sociais terá que ser resolvida. Lembram que o Ovo que Tudo Vê colocou várias multas, por exemplo, na Starlink, no X, o Rumble, abre aspas para o Marco Rubio. Obviamente, temos algumas questões com o Brasil, particularmente sobre como alguns de seus juízes têm tratado o setor digital nos Estados Unidos. Os indivíduos localizados nos Estados Unidos por meio de postagens em redes sociais. É o caso daquela brasileira americana que foi seguida pela Polícia Federal aqui, na Flórida. Isso é um absurdo. Teremos que resolver essas questões também, mas o presidente vai explorar se há maneiras de superar tudo isso, porque acreditamos que será benéfico fazê-lo. Vai levar algum tempo, fecha aspas. Palavras do Marco Rubio. Isso eu não sei se a mídia vai reportar aí no Brasil. Porque até agora, a mídia, o governo brasileiro ainda não decifraram. Não é uma questão econômica, é uma questão política. Simples assim.
Aqui, ó, a entrevista completa do Mauro Vieira, onde também esse outro que está aí ao lado dele fala, também com cara de azedo, porque nada foi resolvido ainda. E se não resolver essa questão digital, não tem acordo, pessoal. Comércio, doutor Márcio Rosa, participamos da reunião que acabou de acontecer entre o presidente Lula e o presidente Trump. A imprensa, vocês, a imprensa brasileira, participaram e assistiram à primeira parte da reunião, em que houve perguntas da imprensa brasileira, da imprensa americana, a ambos os presidentes, e depois, a partir dali, foram mais 45 minutos de conversa, muito positiva, muito produtiva. Os presidentes trataram de todos os assuntos. O presidente Lula começou dizendo que não havia assunto proibido e apresentou o pedido, renovou o pedido brasileiro de suspensão das tarifas impostas à exportação brasileira durante um período de negociação, da mesma forma que a aplicação, o recurso à lei Magnitsky, e disse que estava pronto, portanto, a conversar. A reunião foi muito positiva, o saldo final é ótimo, o presidente Trump... Olha, o saldo final é ótimo e até agora não tem nenhuma solução. Então eu não sei qual é a definição de ótimo para o Mauro Vieira, mas de fato e de verdade nada ainda foi resolvido. Declarou que dará instruções à sua equipe para que comece um processo, um período de negociação bilateral que deve se iniciar hoje ainda, porque é para ser tudo resolvido em pouco tempo. Não. Vocês viram, eu li para vocês as palavras do Marco Rubio. Isso vai levar algum tempo. Aí vem o Mauro Vieira e diz, tem que ser resolvido hoje. Não é assim? Então, há uma desconexão. O governo americano está falando uma coisa, o governo brasileiro está entendendo e falando outra. Há uma desconexão. A matemática não está batendo. E hoje mesmo deveremos ter uma reunião, um encontro. Estava presente o secretário de Estado, Marco Rubio, estava presente o secretário Bessent, e estava presente também o representante comercial dos Estados Unidos, Greer. E os dois presidentes tiveram uma conversa muito descontraída, muito alegre até. O presidente Trump declarou admirar o perfil da carreira política e do presidente Lula, já tendo sido 2 vezes presidente da República, tendo sido perseguido no Brasil e tendo se recuperado e voltado, provado sua inocência, e voltado a se apresentar e vitoriosamente. Isso não foi comentado, pelo menos nos 10 minutos que eu vou mostrar a vocês, não saiam da live, vocês vão ver na íntegra o que foi essa conferência com a mídia, uma conferência desastrosa. Inclusive o Trump falou que as perguntas não são boas, referindo-se à mídia brasileira, and it's so boring, quer dizer, tá chato. Conquistar o seu 3º mandato à frente da presidência da República e estabeleceram, inclusive, que haverá visitas recíprocas. O presidente Trump quer ir ao Brasil e o presidente Lula aceitou também, disse que irá com prazer aos Estados Unidos no futuro. O presidente Trump disse que admira o Brasil, que gosta imensamente do Brasil, do povo brasileiro, e, portanto, a conclusão final é de que a reunião foi muito positiva e nós esperamos, em pouco tempo agora, em algumas semanas, concluir uma negociação bilateral que trate de cada um dos setores da atual tributação americana ao Brasil. Eu gostaria de... Um momento, eu queria também pedir que o doutor Márcio faça também as observações da parte dele. Muito rapidamente, o presidente Lula manteve um diálogo muito franco, muito colaborativo com o presidente Trump, e a recíproca é verdadeira. Eu diria que a reunião não poderia ter sido melhor sobre esse aspecto.
O diálogo foi franco, o presidente Lula deixou claro que a motivação utilizada pelos Estados Unidos para impor a elevação de tarifas para o restante do mundo não se aplica ao Brasil por conta do superávit da balança comercial para os Estados Unidos. Disse e repetiu isso diversas vezes. Mostrou também que a nossa pauta comercial e a relação diplomática de mais de 200 anos sempre foi muito boa. Os Estados Unidos como um parceiro estratégico muito relevante para o Brasil, e o Brasil com um papel muito importante na América do Sul. Por isso, ele também se coloca à disposição para colaborar com os Estados Unidos nos outros temas que possam ser pertinentes lá na América do Sul e especificamente no Brasil. O presidente Lula solicitou que as negociações prosseguissem ainda hoje, de maneira imediata, e o presidente Trump então orientou a sua equipe a se reunir conosco ainda hoje à noite, para que nós possamos, até o final da noite, chegarmos a algumas conclusões. Evidente que, se me perguntarem, terá uma decisão imediata? Não terá uma decisão imediata, mas nós vamos prosseguir discutindo. Não discutimos... Viu? Terá uma decisão imediata? Não terá. Porque já foi deixado bem claro que primeiro o Brasil tem que resolver o problema desde a primeira carta do Trump, que foi exposto ali. Não é uma questão comercial. É uma questão política. 10% das tarifas o Trump impôs a todos os países. Os 40% excedentes devido à questão política. Qual é a dificuldade de entender isso? Se eu, que sou um comedor de pão, entendi desde o primeiro dia, por que esse pessoal formado em diplomacia, pelo Colégio Castelo Branco, etc. e tal, ainda não entendeu? Cara? O Mauro Vieira fala inglês. Morou aqui nos Estados Unidos. Por que ainda não entenderam isso? Nenhum setor, antes que perguntem, nenhum termo específico, porque foi tudo muito abrangente. O presidente Lula reforçando a necessidade de suspensão do tarifaço, a injustiça, né, do argumento utilizado, a necessidade de suspensão da lei Magnitsky em relação a algumas autoridades, o quanto isso é também injusto. E o presidente Trump, muito simpático, ouviu com muita atenção e claramente orientou a sua equipe a seguir dialogando conosco para chegarmos a um bom termo. Mas ele não vai se não houver um pouco de ordem, a gente não... Ele não suspendeu temporariamente as tarifas, como o vice-presidente tinha dito que o Brasil iria pedir? Vocês pediram e ele aceitou? O presidente solicitou, pediu, reiterou, que já tinha sido dito no telefonema, e ele concordou que vamos fazer uma rápida negociação e durante esse período haverá suspensão. Tá vendo? Aí tá a mentira. Olha a mentira aí. Ele disse que o presidente reiterou que durante a negociação haverá a suspensão das tarifas, porque a negociação tem que ser rápida. E por que tem que ser rápida? O próprio Trump diz, nós nos movemos rápido. Teve até um repórter que perguntou, presidente, perguntou para o Trump, como o senhor vai saber se essa reunião vai ser um sucesso? Ele falou, nos primeiros 15 minutos. Porque nós nos movemos rápido. We move fast, we move quickly. In the first 15 minutes, I will know if we're going to have a deal or not. Ou seja, nos primeiros 15 minutos eu saberei se teremos um acordo ou não, porque nós nos movemos rápido. Aí o Mauro Vieira, no melhor estilo Igreja Católica, acrescentando versículos e palavras, como foi feita nas Sagradas Escrituras. Não, o presidente Trump reiterou que durante as negociações as tarifas estão suspensas. Não estão, cara. Simplesmente não estão. Continuam. Isso é mentira, cara. Isso é mentira. É mentira deslavada. Isso é uma bravata. Se governo não presta, é uma bravata. Então, sim, depois nós vamos negociar. Foi dado um prazo. Suspensas as tarifas durante as negociações? Não, agora não. Eita, chegou um outro companheiro aqui, Eduardo Prado Rocha. Bom dia, viva Lula, o maior líder político da América. Tá bom, meu querido? Tá tudo certo então. Já tomou o seu banhozinho de pipoca hoje? Tá aqui pelo canal
É 4SA Flórida. Já tomou seu banhozinho de pipoca hoje? Já conversou com seu orixá favorito? Não está, hoje não está. Acabaram. Nós vamos ter negociações, conversas com vistas à suspensão das tarifas, visto que elas são aplicadas a um país que não tem um superávit como os Estados Unidos, como diz o Dr. Márcio, e sim um grande déficit e que, portanto, não é justa essa imposição dessa tarifa. Mas será uma redução imediata? Não pode haver. A China, por exemplo, está negociando e ele determinou uma redução imediata. Isso não aconteceu no nosso caso. Ainda não. Não aconteceu porque nós acabamos de conversar agora e saímos, o presidente foi para outro compromisso, nós viemos falar com os senhores. Isso será no mais rápido tempo possível. Nós vamos conversar. Tá vendo como é que ele está sem respostas? A mídia está, impressando ele. Não, porque ele falou que durante as negociações as tarifas ficarão suspensas, o que é mentira. E aí a mídia está, querendo saber mais e ele está ali todo enrolado. Você falou sobre o estabelecimento de um prazo, de um cronograma de negociações. Quanto tempo o Brasil está pedindo para que essa negociação Nós vamos nos encontrar hoje, será o primeiro passo deste processo negociador, será hoje ainda, nós teremos um encontro. Com quem? Com os 3 membros da delegação americana que estavam lá, o STR, o secretário de Tesouro e o secretário de Estado, e vamos estabelecer um cronograma de negociação e estabelecer os setores que vamos conversar para que se possa avançar. Ministro, sair a suspensão das tarifas hoje ainda? Não. Ministro, mas ele desculpa, só para entender, fazer confusão. Vocês vão negociar, certo? Nesse período que vão negociar, ela vai ser suspensa, né? Tá vendo? Nesse período em que vão negociar, as tarifas serão suspensas. Não serão, meu amigo. Porque a negociação é hoje, já deve até de fato estar acontecendo. É hoje à noite, então não suspendeu nada, mano. Amanhã continua a mesma coisa, só se chegarem a um acordo. Mas para chegar a um acordo, primeiro tem que resolver a questão digital, a questão política, porque isso está bem claro para o governo americano. Pedimos isso, então vamos conversar. Porque a reunião entre 2 chefes de Estado não é para chegar a esse... O presidente Trump colocou algum tipo de pedido para o presidente Lula como condição para poder suspender as tarifas? Não, nenhum pedido. Vocês são cretinos. Vocês mentem na cara dura, vocês são cretinos. O presidente Lula disse que não havia nenhum assunto que não pudesse ser conversado, portanto, deu um mandato para que as equipes... Ministro, a justificativa, isso ficou muito claro naquela carta que o presidente Trump envia para o presidente Lula, ele começa falando sobre a situação do ex-presidente Bolsonaro para impor essas tarifas para o Brasil. Isso foi discutido? O que ele falou sobre isso exatamente? Não, isso não foi discutido. A questão do Bolsonaro apareceu, inclusive, antes na entrevista, né, que foi perguntado, mas muito lateralmente. Mas também o que o presidente Lula utilizou como exemplo é a injustiça da aplicação da lei Magnitsky em relação a algumas autoridades, como o Supremo Tribunal Federal, o quão injusta é essa medida em relação a esses ministros, porque respeitou-se o devido processo legal e não há nenhuma perseguição de natureza política ou jurídica. Não chegou. Venezuela foi discutido. Questão pedida em troca. Nós vamos ter as reuniões agora, não, falamos em termos genéricos sobre uma negociação que vai acontecer para chegar a este objetivo. Mas o presidente Trump e os assessores dele deixaram claro que a relação com o Brasil é importante, que querem solucionar todas as dificuldades que ontem o secretário Rubio falou que ainda tem problemas com o Brasil e falou a questão de alguns juízes, a ação de alguns juízes em relação ao setor digital americano, a censura de americanos. Isso eles não colocaram hoje na mesa? Não, o presidente Trump não falou. Venezuela. Tá vendo como é que é mentira? Eu li para vocês palavras do Marco Rubio. Nós temos que acertar com o Brasil essa questão digital e de certos juízes que estão fazendo isso e assado. Aí o Mauro Vieira está mentindo, o outro senhor ali, eu esqueci o nome dele, Márcio Rosa, eu acho, o barbudo também está mentindo,
E a mídia, a podre mídia brasileira está dando um checkmate nesses três aí, mano. Foi Malta, falou-se de Venezuela. Só um detalhe. O que ficou muito claro é que entre eles firmou-se de novo um compromisso político para que ocorra uma negociação. E para a gente, uma determinação clara para as equipes, para que cheguemos a uma conclusão, a uma negociação. Ficou muito claro. O presidente Trump orientando a sua equipe. Sentem-se hoje e discutam, né? E o presidente Lula a mesma coisa. Sentem-se hoje e discutam, para chegar a um consenso. E entre eles o compromisso colaborativo. Ficou muito claro. Venezuela foi um... Sim, o presidente Lula levantou o tema, disse que a América Latina e a América do Sul, especificamente onde estamos, é uma região de paz, e ele se prontificou a ser um contato, seu interlocutor, como já foi no passado, com a Venezuela, para se buscar... O Lula quer mediar o possível conflito Estados Unidos e Venezuela? É isso mesmo? O Lula. Um encarne com o podre do Maduro? Soluções que sejam mutuamente aceitáveis e corretas entre os dois. Tá aí, pessoal. 10 minutos do Mauro Vieira mentindo descaradamente. Mas descaradamente. Deixa eu ver se eu separei mais aqui. Aqui, ó, novamente, as palavras do Marco Rubio. Obviamente, temos algumas questões com o Brasil, particularmente sobre como alguns de seus juízes têm tratado o setor digital nos Estados Unidos, os indivíduos localizados nos Estados Unidos por meio de postagens em redes sociais. Teremos que resolver essas questões também, mas o presidente vai explorar se há maneiras de superar tudo isso, porque acreditamos que será benéfico fazê-lo. Vai levar algum tempo. Não vai ser resolvido. Pode ser que aconteça, mas a princípio não será resolvido hoje. Mauro Vieira mentindo. Tá aqui, ó. Mauro Vieira diz que as tarifas contra o Brasil serão suspensas após negociações que acontecerão hoje. Ele disse que já estavam suspensas. Mentira. E aqui o Trump falando, eu gosto muito do Bolsonaro, estou triste com o que aconteceu com ele. Blogueiro, mas o assunto Bolsonaro estará na pauta? Aí o Trump diz, não é da sua conta. It's none of your business. Está aqui, ó. How feeling about Mr. Bolsonaro, Mr. President? Well, I've always liked him. I feel very badly about what happened to him, really. I've always thought he was a straight shooter, but... he's gone through a lot. Is this on the agenda today? He's gone through a lot. Is this on the table? Ali, ó, essa daí, ó, isso está na mesa hoje, isso está na agenda hoje, é a repórter da Globo, a tal da Raquel, nome esquisito. Aí ele fala, is none of your business, quer dizer, não é da sua conta, não é, você não é do seu interesse. It's none of your business. Ali, ó, it's not of your business. Isso não é da nossa conta, como a tal da Bobadilha traduziu na CNN. What about China, Mr. President? Are you concerned about Brazil's relation with China and its privilege? No, I think we're going to do well with. Aí fez a pergunta sobre a China. Tudo isso vai ser mostrado à continuação. Pronto. Isso daqui foi o que eu separei rapidamente. Deixa eu ver se tem mais alguma novidade aqui. Fazer um refresh aqui no X. E depois eu vou mostrar o vídeo. Aqui, ó, Eduardo Bolsonaro, Trump vai salvar meu pai, aqui, ó, Pedro Rousseff. É outro também. Pedro Rousseff, você já tomou seu banho de pipoca hoje pela manhã? Já foi lá se consultar com o misifio favorito, com o teu orixá favorito? É muita ignorância, pessoal. Aqui, ó, Rafael Trevisan. Trump acabou de dizer que a condenação de Jair Bolsonaro não é da conta dele, tá vendo? Esse pessoal é ignorante, cara, não sabe interpretar. Érica, a Érica Hilton, e aí, Érica? Érica não, qual é o teu nome de batismo mesmo, hein? Alguém sabe o nome de batismo da Érica Hilton? Porque eu me recuso a chamá-lo de Érica, chamá-lo no masculino de Érica. E aqui o painho ficou nervoso, porque estava perdendo tempo, né? E aí esculachou com os repórteres. Mas vamos ver esse momento em que o presidente Lula meio que
interrompe ali as perguntas dos jornalistas, eles são retirados e aí começa de fato a negociação entre os dois. We know where they are. Eu queria sugerir que vocês fizessem a entrevista depois da reunião. I would like to suggest that the press will continue the interview after the meeting. Depois da reunião, não quer falar. Porque nós temos pouco tempo e daqui a pouco o tempo se perdeu porque nós ficamos conversando com We don't have much time, and we'll waste time or lose time talking with the journalists, so we have a lot to talk. Se vocês tiverem paciência, vocês saberão o resultado da reunião. If you have patience, you'll know the results of the meeting. Se ficarem agoniados, vocês vão saber apenas suposições nossas. Esse é o dilema. You're the new things that will come out from the meeting. So I suggest that They're not great questions today, I must say. Viu? They are not great questions today. Quer dizer, eles não estão fazendo perguntas inteligentes, perguntas boas hoje. Olha, boring questions, quer dizer, perguntas chatas. I'll see you later, thank you very much. I'll see you later, thank you very much. Aí vem a assistente do Trump e põe todo mundo pra fora mesmo. Viu ali a assistente do Trump de rosa? Botou todo mundo pra fora aqui, ó. I must say, Instead of boring questions, we'll see you later, thank you very much. E tudo brasileiro, mano. Só repórter brasileiro. Então, como é que foi isso, CNN? Que isso daí foi convocado, foi chamado pelo presidente Trump, mas sem a mídia americana. Como é que é isso? Agora, escuta essa. Quando o jornalista pergunta sobre o processo do Bolsonaro, Mauro Vieira diz que Lula afirmou que o processo foi conduzido por um poder independente, ou seja, tirou o corpo fora e que não há abundantes provas do golpe de Estado. Agora, você que acompanha notícias está vendo a briga do Trump com o judiciário dele e como ele foi acusado basicamente da mesma coisa que o Bolsonaro me diga. Quais as chances do Lula ter convencido o Trump e ele ter saído dali achando que o judiciário brasileiro é maravilhoso? Muito melhor que o americano, que não há perseguição política nenhuma. Pois é. Isso aqui que eu estou lendo já são updates, já são atualizações. O fator político foi mencionado pelo lado americano? Não, o fator político doméstico do Brasil, que foi pretexto para o tarifaço. Foi mencionado pelo lado americano ou foi não foi mencionado única e exclusivamente na entrevista, e depois o presidente Lula disse que o que aconteceu no Brasil foi feito por um poder totalmente independente e com amplo direito de defesa, não só para o ex-presidente, mas para todos que foram julgados e já sentenciados, e que havia abundantes e numerosas provas da participação numa tentativa de golpe de Estado, inclusive... Como respondeu a isso? Porque foi a justificativa dele. Ouviu e registrou e não fez nenhuma objeção, não falou nada. O fator político foi mencionado. Ô, velho careca, mente descaradamente, rapaz, olha... Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Tem muita coisa repetida, né? Aqui, ó. Ó, o retardado aqui, ó. Tiago dos Reis. Trump abandonou completamente o Bolsonaro após se encontrar com Lula. Ainda determinou que a sua equipe inicie imediatamente reuniões com o Brasil para retirar as tarifas. Grande dia. Tá vendo o que a mentira faz? Olha, outro retardado. Aqui, ó. Trump e Lula. Bolsonaro não é assunto da nossa conta. Que mentira, rapaz. Olha. Que mentira, cara. Que mentira. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui do Marco Rubio. Não, tá ainda com postagem
do dia 22, ele não postou mais nada desde o dia 22. Então não tem nada do Marco Rubio. Bom, tudo bem. Vamos então aos vídeos para acabar de desmascarar tudo isso. Já está desmascarado, né? Mauro Vieira, a equipe do Mauro Vieira, pudim e cachaça, tudo enrolando o povo brasileiro. Vamos ao Raw Video, que é esse daqui, né? What's going to be your message to President Lula? Esse daqui é a tal da Raquel da Globo, lembrando que depois, acho que ela própria subiu esse vídeo na rede. What's going to be your message to President Lula? Qual será a sua mensagem para o presidente Lula? Aí ela baixa a câmera, procura o melhor lugar, que ela queria ficar na frente. Peraí. Are you going to raise the tower? Posso ficar aqui? Can I be here under you? Here. Okay. Presidente Lula. Ali, we get along with Brazil, we get along very well, quer dizer, nós gostamos do Brasil e nos damos muito bem. E aí ele fala daquele caso, novamente pela 100ª vez, que ele foi falar na ONU e não tinha o teleprompter, que ele falou de improviso. Foi um dos melhores discursos que eu fiz, diante de 158 líderes. E não havia nada no meu teleprompter. Mas foi um discurso nice, segundo ele. I think it was a better speech. Eu penso que foi a melhor fala. Mr. President, are you convinced, or were you convinced by the Brazilian government that the reasons you presented to impose tariffs on Brazil were not fair? Aí, ó, repórter brasileiro, vou repetir aqui, ó, porque se nota o sotaque. Mr. President, senhor presidente, are you convinced, or were you convinced by the você está convencido ou você convenceu o governo brasileiro sobre as razões pelas quais o presidente impôs tarifas sobre o Brasil não foram justas? Essa foi a pergunta do repórter brasileiro. Não, eu penso que tudo é justo. Aí quebrou, meu amigo. O repórter fez a pergunta se as tarifas, se estava convencido ou convenceu o governo brasileiro de que as tarifas impostas sobre o Brasil não eram justas, ele disse, não, penso que tudo é justo, eu penso que tudo que foi feito é justo. E nós temos as nossas economias, eu tenho muito respeito por vocês, como vocês sabem, e também respeito muito o Brasil. Então, veremos. Certamente iremos trabalhar em algo. Esses caras aqui, né, do ministério dele, irão trabalhar em algo para tentar encontrar algo que possamos fazer. President, about the Jair Bolsonaro. Não me. Ali, ó, tá vendo? Olha o que ele fala para a tal da Raquel. Vou repetir aqui. Mr. President, about the Jair Bolsonaro.
Ali, ó, ela falando altão, né? E ele... Peraí, quem é que tá gritando? Who's that shouting? Quem é essa que tá gritando? Who's shouting? Is that you? Don't shout. Quem tá gritando? Aí alguém deve ter apontado, ela, é você? Então não grite, não fale alto. Not me. Don't shout. Who has, well, first of all, let me just say it's a great honor to be with the president. Primeiro de tudo, permita-me dizer, é uma grande honra Brazil, it's a great country. It's estar aqui com o presidente do Brasil, que é um grande país, a big, beautiful country. um grande e lindo país, And I think they're doing well. e eu penso que eles estão fazendo bem. E aí olha para o Lula. I think they're doing very well from what I Eu penso que vocês estão indo bem, understand. And I think de acordo com o que eu entendo. we should be able to make some pretty good deals for both Deveríamos ser capazes de fazer bons acordos countries. And I'm going to leave that entre os países, e eu vou deixar essa incumbência para a little bit to Jameson and Scott Jameson, tá ali, que é o terceiro, and Mark e o Scott Bessent, que é o do meio, go in different ways. Mark e eles vão trabalhar de formas diferentes, go less on the economic side. e o Marco Rubio também, menos na parte econômica. You could do it very well, but I don't think you'll have to. Você pode fazer tudo muito bem, mas a parte econômica deixa para os outros dois. But I think we'll have. I think we'll be able to do some pretty good deals. We've been speaking, Mas eu penso que seremos capazes de fazer bons acordos, and I think we'll end up having a very good relationship. e penso que no final teremos uma grande relação. We always have had a good relationship. Sempre tivemos uma boa relação. I think it'll continue. Presidente Lula, o senhor ficou satisfeito com o encontro, presidente? Olha, eu acredito que, primeiro, a imprensa vai ter boas notícias depois que terminar a reunião. I think the press will have good news after we end the Antes de meeting. começar a reunião, são só suposições. It's only O assumptions before we start the meeting. Brasil tem todo o interesse de ter uma relação extraordinária com os Estados Unidos. Brazil is highly interested to have an Como extraordinary mantemos há relationship with 200 the U.S. anos, não há nenhuma razão para que haja qualquer desavença entre Brasil e Estados Unidos. There's no reason for having any kind of conflict between O Brazil que and nós the temos U.S. certeza é que na hora que dois presidentes sentam numa mesa I believe that when two presidents e sit cada around the table coloca o seu ponto de vista, and each one raises their viewpoint, cada coloca os seus problemas, a And their tendência problems. natural é você encaminhar para chegar a um acordo. and then we can forward to reach a deal afterwards. E eu estou convencido, eu disse antes de chegar aqui, And I am eu convinced, estava and I said before I otimista. came here, Eu estava muito otimista com a possibilidade de nós avançarmos, sabe, na manutenção da relação mais civilizada possível entre Brasil e Estados I was Unidos. very optimistic to, E pretendemos to manter. advance the relationship between Brazil Eu and não the sei se o US. presidente Trump vai ter tempo, mas eu tenho I uma don't know if longa the pauta para President discutir com Trump os Estados will have Unidos. time, but I have an É agenda uma to pauta discuss with muito him. longa. Aí você vê, né? Longe da presença do Trump, que o dólar, não sei o quê, que ninguém vai falar grosso com o Brasil, e coisa, aquele tigrão. Diante do Laranjão é esse gato domesticado, né? Olha a diferença. Cadê o pessoal aí que defende o banho de pipoca, que defende a conversa com o orixá favorito, predileto? Né? Cadê? Longe da presença do Trump, é aquele tigrão. Na presença, olha só como é que é um gato manso, tomando leitinho. Eu trouxe por escrito, I bought it in writing. vou lhe passar cópia da minha I'll give pauta you em a copy inglês, of our agenda already in English. If you para don't have saber time se o to, presidente quer discutir todos os I assuntos. don't know if we'll have time to discuss all the issues here, so that's why I brought it in writing. Mr. President Trump, you said yesterday, Mr. President, you said yesterday that under the right conditions. É a da Globo de novo, ó. Presidente Trump, você disse ontem que sob as condições ideais, You would reduce the tariffs on Brazil. que você reduziria as tarifas impostas ao Brasil. What are those conditions? E quais são essas condições? The circumstances. We're dealing on it right now, and we'll be. E aí ele responde, nós estamos
tratando disso agora e temos discutido sobre isso por algum tempo e provavelmente chegaremos a uma conclusão. Nós conhecemos um ao outro e também sabemos o que um e o que o outro desejam. Por isso, creio que chegaremos a uma conclusão. Resolvi várias situações essa semana. Essa semana foi uma grande semana. E concluímos ou terminamos com uma guerra apenas agora. E por isso que eu estou aqui para a assinatura oficial do acordo de paz entre o Camboja e a Tailândia, ou Vietnã e Tailândia, acho que é Vietnã e Tailândia, não sei, ou Camboja e Tailândia. E isso foi uma grande honra, e essa é a razão do porquê estamos aqui, viemos aqui. Terminamos a guerra entre o Camboja e a Tailândia. E outras mais foram também terminadas. E nós estamos procurando concretizar o fim dessa 9ª guerra. E depois será Rússia e Ucrânia. Are there economic conditions or political conditions? Aí, novamente, a repórter da Globo. As condições são econômicas ou políticas? Mr. President. Aí ele fala com outra repórter, você agora. Aí o repórter perguntou, e a respeito do ex-presidente Bolsonaro? Eu sempre gostei dele. Eu sempre gostei dele e eu me sinto muito mal pelo que está acontecendo a ele. Eu sempre o vi como um homem honesto. E ele tem passado por muitas situações. This on the agenda today. Aí a da Globo se mete, tá vendo? Minha filha, primeiro você tem que passar por um curso intensivo de educação, porque ele estava ainda respondendo a pergunta feita por um colega seu e você interrompe, querendo saber se esse assunto vai estar na pauta. Is this on the table today? Olha, ó, is this on the table today? Ou seja, isso estará na mesa hoje? Viu? It's none of your business. Quer dizer, não te interessa. Não é da sua conta. Aí os retardados estão vindo no X falando, o Trump falou que o problema do Bolsonaro não é da conta dos Estados Unidos. Retardados, seus alienados tomadores de banho de pipoca e adoradores do orixá favorito, do Zé Pilintra. Vocês são os retardados. Vocês, falta tudo, falta cognição, falta pensamento prático, pensamento crítico, falta conhecimento do idioma, falta conhecimento de saber como o governo americano interage e age. Vocês são os retardados, simples assim. Pode aparecer aqui e falar Lula 2026. Vocês são os retardados tanto quanto ele. Ele, além de retardado, é bandido, é ladrão. What about China, Mr. President? Are you concerned about Brazil's relation with China and its privilege? E aí um outro repórter pergunta, e a respeito da China, presidente, o senhor está preocupado com relação às relações entre Estados Unidos e China? Nós estamos nos dando bem com a China e eu creio que fecharemos um acordo com a China. Eu creio que fecharemos um acordo com a China, vou me encontrar com o presidente Xi e teremos um bom acordo com a China. Eles querem fazer um acordo conosco e também nós queremos fazer um acordo com eles. E nós vamos nos encontrar depois
na China e depois nos Estados Unidos, em Washington. Fort Mar-a-Lago, Palm Beach. Ou em Mar-a-Lago, Palm Beach, que é a casa dele aqui perto. Será que ele vai trazer o Xi Jinping aqui para jogar golfe? So, I think, a lot of these talks, when we meet, we've done a lot of discussions. Assim que muitas dessas discussões que temos quando nos encontramos, assim como também estamos discutindo com o Brasil, e eu creio que no final também teremos um bom acordo para ambos os países. E eu penso que o mesmo acontecerá com a China. Nós temos vários acordos, ainda temos o Japão, muitos acordos. Mas eu sei que as pessoas estão muito interessadas com relação à China. Mas nós teremos um encontro justo com a China. Do you plan to discuss Venezuela? Aí, novamente, a tal da Raquel. Você já deve acordar escarrando, minha filha. Você é aquele tipo de pessoa, tipo chinês, qualquer lugar, comece a reparar. Chinês está parado no ponto de ônibus, está caminhando na rua, tá. Então você já deve acordar escarrando, minha filha, porque você traz o fel na tua língua. Se morder, você morre. Can you lift some of the tariffs today on Brazil? Brazil is requesting that through the negotiations. Aí o repórter perguntou, esse acordo vai ser fechado hoje com relação ao Brasil? Ele falou, nós temos que nós vamos discutir isso hoje porque nós nos movemos rapidamente. We move fast. Nos movemos rápido. Do you plan to discuss the situation? Do you plan to discuss the situation in Venezuela? Ali, ó. Você planeja discutir a situação da Venezuela e ele já está de saco cheio com a tal da Raquel. E chama uma outra repórter. Aí esse repórter que ele chamou aproveita a pergunta da Raquel. Você irá discutir o tema da Venezuela com o governo brasileiro? Ele disse, eu não sei se vamos debater ou discutir sobre o tema da Venezuela. Presidente Lula, está na sua pauta a discussão da Venezuela? Aí a outra pergunta para o Lula. Presidente Lula, está na sua pauta o tema da Venezuela? Não penso que vamos falar sobre isso, ou seja, o tema sobre a Venezuela. Está na pauta, presidente. Venezuela, o senhor quer discutir com o presidente Lula? Besides Bolsonaro, is there anything that Brazil can offer to improve relations with the U.S.? Presidente, o que mais, além do que está na pauta, o que mais o senhor acha que o Brasil tem a oferecer aos Estados Unidos? Eu acho que saberemos disso provavelmente nos primeiros 15 minutos. Nos primeiros 15 minutos saberemos se esse acordo, se essa reunião vai dar certo. É isso. Esse é o jeito Trump de ser, que a mídia brasileira, o governo brasileiro ainda não decifrou. Eu penso que eles podem oferecer muito e nós também temos muito a oferecer. E será bom para ambos os países. Por favor, você. Presidente, o senhor está aqui na Ásia fazendo todos esses acordos no quintal da China. O que eles deveriam retirar da situação tensa entre China e Estados Unidos? Eu não penso que eles deveriam retirar nada. Nós teremos um bom acordo com a China. Queremos fazer um acordo que seja bom para a China e também bom para nós.
Good for both. Temos muitas coisas que são excelentes para ambos os países. We know pretty much we've been dealing with China. E nós sabemos o que estamos tratando com os chineses. We don't just meet in a vacuum. Nós não nos encontraremos no vácuo. We've had a lot of discussions. James, Já tivemos várias discussões. Jameson, Scott, Bessent, Scott, Howard, Marco, on different things. Marco também em outros temas. We've had a lot of discussions with China. We have Já tivemos várias discussões com a China e também já tivemos várias discussões com o Brasil. We're not walking into the room like Quando entramos numa sala, with no knowledge. We're walking in with não entramos às cegas, nós sabemos, temos conhecimento do que está acontecendo. great knowledge. The medias don't even Temos um grande conhecimento da situação. have to take that long, frankly. We know pretty much where we are. Nós sabemos muito bem onde estamos. We know where they are. Mr. President, E também sabemos muito bem onde eles estão. was the negotiation with Brazil political or also? E aí o Lula interrompe para pedir para tirar a mídia. Que vocês fizessem a entrevista depois da reunião. I would like to suggest that the president continue the interview after the meeting. Só fala com a gente depois da reunião, presidente. Porque é uma Depois da reunião, não sei se o presidente quer falar. Porque nós temos pouco tempo e daqui a pouco o tempo se perdeu porque nós ficamos conversando com We don't vocês have antes de much fazer a time and entrevista. we'll waste time or lose time Esse é o dilema. talking with the journalists. So Esse é o dilema. Se vocês tiverem paciência, vocês saberão o resultado da reunião. patience, you'll know the results of Se the ficarem agoniados, vocês vão saber apenas suposições nossas. Esse é o dilema. Então, sugiro que a gente comece a nossa reunião. They're not great questions today, I must say. You know, we'll make a deal with Brazil. Opa, peraí. Apertei o botão errado aqui, pessoal. Acho que é mais para cá. Peraí. Que vocês fizessem a entrevista depois da reunião. I would like to suggest that the president continue the interview after the meeting. Só fala com a gente depois da reunião, presidente. Depois da reunião, não sei se o presidente quer falar. Porque nós temos pouco tempo e daqui a pouco o tempo se perdeu porque nós ficamos conversando com We don't vocês have antes de much fazer a time and entrevista. we'll waste time or lose time Esse é o dilema. talking with the journalists. So Esse é o dilema. Se vocês tiverem paciência, vocês saberão o resultado da reunião. patience, you'll know the results of Se the ficarem agoniados, vocês vão saber apenas suposições nossas. Esse é o dilema. Então, sugiro que a gente comece a nossa reunião. They're not great questions today, I must say. You know. Aí, ó. They are not great questions. Quer dizer, vocês não estão fazendo perguntas boas. Sort of boring. Sort of So boring. São tão chatas, ou são chatas. Boring questions, quer dizer, perguntas chatas. See you later. Thank you. See you later, quer dizer, vejo vocês depois. Tchau, vai embora. Are you going to discuss rare earth? Thank you. Aí veio a assistente do John. Thank you, press. Quer dizer, obrigado, mídia. Tchau. Thank you, press. Turn around. Thank you, press. Keep doing that. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Vai discutir terras raras, Thank you. presidente? Around the rope. That's what it's for. Thank you. Thank you. E essa foi um encontro com a mídia, pessoal. Esse foi um encontro com a mídia. Então, vejam vocês quantas mentiras são passadas para o povo brasileiro. Mauro Vieira, que vergonha, senhor de idade, careca, falar tantas mentiras assim. E isso da CNN, da tradutora da tal da Bobadilha, que traduziu errado, aí os retardados estão amplificando, replicando esse erro que a própria CNN já se corrigiu. É duro, viu? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Rapidamente. Home. Deixa eu fazer um refresh.
Aqui, ó, Humberto. Poxa, até você, vampiro. Aqui, Humberto Costa. A extrema-direita achou que o Brasil ficaria de joelhos. Enganou-se. Com Lula, a soberania nacional é inegociável. O diálogo venceu, o ódio perdeu, ponto final. Não, seu burro, vampiro. Aí ele colocou aqui, ó, Trump, Bolsonaro não é assunto da nossa conta. Foi a tradução errada, seu burro. Volta para a escola, seu vampiro. Tá vendo? É irritante, cara. Tá aqui, ó, deixando aqui a imagem raw e ampliada das reações de Lula quando os repórteres começam a perguntar sobre Jair Bolsonaro. Tá aqui, ó, da Metrópolis, ó. Mr. President, is Bolsonaro going to be a politician? Are you talking with Bolsonaro? How are you feeling about Mr. Bolsonaro, Mr. President? Well, I've always liked him. I feel very badly about what happened to him. I've always thought he was a great shooter, but he's gone through a lot. Is this on the agenda today? He's gone through a lot. Is this on the table today? It's none of your business. What about China, Mr. President? Are you concerned about Brazil's relation with China and... How are you feeling about Mr. Bolsonaro, Mr. President? Well, I've always liked him. I feel very badly about what happened to him, really. I've always thought he was a straight shooter, but, he's gone through a lot. Is this on the agenda today? He's gone through a lot. Is this on the table today? It's none of your business. What about China, Mr. President? Are you concerned about Brazil's relation with China and its privilege? No, I think we're going to do well with China. I think we're going to have... Tá vendo? Quer dizer que o vampiro falou, Paulo Silveira colocou, o vampiro falou que o Brasil faz fronteira com o México. É um retardado, cara, não é possível. Tá aqui, ó, Martin De Luca, o advogado do Trump. Olha só o que ele colocou aqui. Deixa eu colocar em português, porque esse pessoal tem dificuldade de interpretação, cara. Aqui, ó, Martin De Luca. A linguagem corporal diz tudo. O ministro das Relações Exteriores brasileiro afirma que eles não discutiram nenhuma das razões pelas quais as tarifas e sanções foram impostas. E então, 10 segundos depois, admite que o que discutiram foi o julgamento de Bolsonaro. Mais progresso? Ou eles só vieram para uma sessão de fotos? Aqui, ó. E aqui a última parte, a questão da Venezuela e das Big Techs. Também não foi decidido nada. Nem houve qualquer acordo, ou seja, um pastel de vento. Aquele pastel de feira, né? A tarifa continua, a Magnitsky continua, e o rabo do Maduro, do Lula e do Gustavo Petro continua assando. Correto. Não teve nada de novo. O presidente Trump colocou algum tipo de pedido para o presidente Lula como condição para poder suspender as tarifas? Não, nenhum. O presidente Lula disse que não havia nenhum assunto que não pudesse ser conversado, portanto, deu o mandato para que as equipes... A justificativa, isso ficou muito claro naquela carta que o presidente Trump envia para o presidente Lula, ele começa falando sobre a situação do ex-presidente Bolsonaro para impor essas tarifas no Brasil. Isso foi discutido? O que ele falou sobre isso exatamente? Não, isso não foi discutido. A questão do Bolsonaro apareceu, inclusive, antes na entrevista, né, que foi perguntado, mas muito lateralmente. Mas também o presidente Lula utilizou como exemplo a injustiça da aplicação da Lei Magnitsky em relação a algumas autoridades, como o Supremo Tribunal Federal, o quão injusta é essa medida em relação a esses ministros, porque respeitou-se o devido processo legal e não há nenhuma perseguição de natureza política ou jurídica. Não chegou. Não chegou. O Rubio falou que ainda tem problemas com o Brasil e falou a questão de alguns juízes, a ação de alguns juízes em relação ao setor digital americano, a censura de americanos. Isso eles não colocaram hoje na mesa? Não, o presidente Trump não falou. Venezuela, foi pauta, falou sobre Venezuela? Só um detalhe. O que ficou muito claro é que entre eles firmou-se de novo um compromisso político para que ocorra uma negociação. E para a gente, uma determinação clara para as equipes, para que cheguemos a uma conclusão, a uma negociação. Ficou muito claro. O presidente Trump orientando a sua equipe, sentem-se hoje e discutam, não é? E o presidente Lula a mesma coisa, sentem-se hoje e discutam, para chegar a um consenso. E entre eles o compromisso colaborativo, ficou muito claro.
Venezuela foi um... Sim, o presidente Lula levantou o tema, disse que a América Latina e a América do Sul, especificamente, onde estamos, é uma região de paz, e ele se prontificou a ser um contato, ser um interlocutor, como já foi no passado, com a Venezuela, para se buscar soluções que sejam mutuamente aceitáveis e corretas entre os dois países. Olha, tem mais um aqui, ó, Marcelo Pedroni, Bozoloides, fique aí na América. Ô, Marcelo, você já deu bom dia hoje para o Zé Pilintra? Já tomou o seu banhozinho de pipoca? Foi pipoca de sal ou pipoca doce que você tomou banho hoje, Marcelo? Hein? Já deu bom dia para o Zé Pilintra hoje? Já bateu cabeça para ele? Já acendeu a velhinha lá no altar? Já serviu de cavalo para ele? Porque o Zé Pilintra, e o Tranca-Rua também, quando manifesta, já manifesta dizendo, cadê o meu cavalo? Olha, o nome do teu cavalo, Tranca-Rua, é Marcelo Pedroni. Ai, meu pai, esse pessoal morre de raiva. Países, e que o Brasil estará sempre disposto a atuar como um elemento de promoção da paz e do entendimento, e que sempre foi a tradição do Brasil e continuará sendo. E como o presidente Trump respondeu a isso? Agradeci. Teu sangue ferve, tamo junto não, Marcelo. Tô junto com você não. Eu já servi as entidades, hoje não mais, eu sirvo a um rei criador dos céus, da terra e do mar e de tudo que neles há. Não tomo banho de pipoca, sou aciado, limpo, casado há mais de 30 anos com a mesma mulher, tenho meu trabalho, gosto de trabalhar, até hoje mantenho a minha carteira de trabalho do Brasil e sou cidadão americano. Portanto, não temos nada em comum para que estejamos juntos. Eu concordou, disse que sim. Ministro, o fator político foi mencionado pelo lado americano. Não, o fator político doméstico do Brasil, que foi pretexto para... Que vergonha, cara. Que vergonha. Nessa parte fica visivelmente claro que o Mauro Vieira está desconcertado, sem saber o que responder à imprensa brasileira sobre as avaliações. E digo, não são as avaliações econômicas, não, mas as avaliações dos 40% impostas em virtude da transparência dos direitos humanos. Lula diz ter compromisso com Deus para viver até os 120 anos. Reportou a Valor Econômico. Rapaz! Compromisso com Deus para viver até os 120 anos, mano. Ai. Deixa eu ver se o Marco Rubio colocou alguma coisa aqui. (25 de outubro). Não, ainda não tem nada do Brasil. Deixa eu ver aqui, mais recente. Não tem nada ainda do Marco Rubio. Vamos esperar. Bom, meus amigos, eu vou ficando por aqui. O pessoal da Rolo já me mandou, recebi uma mensagem aqui dos slides que serão mostrados na live de hoje. Assim que participe da live hoje, às 19 horas, horário daqui, 20 horas, horário de Brasília. Provavelmente, lógico, se aparecer mais atualizações sobre o que ocorreu hoje lá na Malásia, entre Brasil e Estados Unidos, eu volto aqui com vocês, tá bom? Muito obrigado a todos, obrigado aos moderadores, obrigado vocês que estão acompanhando essa Breaking News, e também, como não, obrigado a você, meu retardado devoto do painho, do cachaceiro, do pudim de cachaça. Muito obrigado pela sua participação, por ter vindo aqui, ter se dado o trabalho de ligar o computador ou no seu telefone, comentar aqui no canal, depois de ter tomado o seu banho de pipoca, seja pipoca salgada ou doce, e também de ter beijado a mão do Tranca-Rua ou do Zé Pilintra. Muito obrigado por ter aparecido aqui. Espero, de todo o meu coração, que vocês algum dia se arrependam e reconheçam que política e tampouco políticos irão melhorar a vida das pessoas.
Tá certo? Então fiquem atentos, provavelmente a gente voltará à tarde e à noite, é certo, com a live com o pessoal da Holly Salute, às 20 horas, horário de Brasília. May Yeshua bless each one of you. I'll see you very soon. Muito bom dia a todos.